Eu quero ler uma passagem bíblica que se encontra no livro de Amós, no capítulo 9. Eu queria que colocasse, por gentileza, na versão NVI, Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós, capítulo 9, versículo 11. Pode aí, amém. Vamos todos juntos? Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, e consertarei as suas brechas, e reedificarei as suas ruínas, e reerguerei como nos dias antigos, ou como era no passado. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. A Tua igreja está reunida, Senhor Deus, na manhã desse dia, para Te prestar um culto em louvor e adoração ao Teu nome. E nesta hora pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue a falar conosco através da Tua palavra. Abre a nossa mente e o nosso entendimento. Tira toda a distração, Pai. E que haja, Senhor Deus, um mover do Teu Espírito nesta manhã. Fala conosco, Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Eu quero justificar aqui a ausência do pastor Hamilton e sua família. Nós estivemos juntos num congresso de pastores na Guatemala durante a semana passada, e essa semana ele está tirando uma folga aí mais do que merecida para poder descansar um pouco aí juntamente com a sua família, e ele no próximo domingo já estará de volta em nome de Jesus. Não esqueçam de orar pela estadia dele onde ele está, passeando, descansando, e orar pela volta dele também, para que Deus traga essa família pastoral em paz e em segurança. Posso contar com a oração dos irmãos? Me digam amém. Amém. Nós tivemos num congresso de pastores, e eu vou dizer para vocês que foi uma experiência maravilhosa. Foi algo assim intenso, foi um mover do Espírito Santo de Deus, de uma forma maravilhosa, 12 horas por dia, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo e vendo o agir do Espírito Santo. E eu confesso para os irmãos que eu já estou com saudades. E essa palavra saudade que eu quero falar um pouco nesta manhã. Saudade é a memória de algo que aconteceu e a intensa vontade de revivê-lo, ou de revê-lo, dependendo do que nós tenhamos saudades. Se eu perguntar para você aqui, você certamente tem saudade de muitas coisas. Eu tenho saudade de muitas coisas. A Bíblia fala bastante de saudades também. Fala que o apóstolo Paulo tinha saudade nas suas cartas, quando ele escreve Filipenses capítulo 1, versículo 8. Ele fala o quanto ele tinha saudade da igreja de Filipe, da igreja de Tessalônica. A Bíblia fala também que o salmista, no Salmo 42, fala o quanto ele tinha saudade. A Bíblia fala também que Jó tinha saudade do tempo em que ele era próspero, que ele estava vivendo uma época boa, que as pessoas o honravam. Todos nós temos saudades. Se você parar aí poucos segundos, você vai trazer à sua mente algo que te traz saudade. Conforme eu disse, acabei de chegar, mas já estou com saudade daquele ambiente tão glorioso, da qual a glória de Deus foi tão manifesta ali através do Espírito Santo de Deus. Mas eu pergunto para você, do que Deus tem saudade? Você já parou para fazer essa pergunta? Do que Deus tem saudade? Saudade é uma palavra que, na sua abrangência, da sua tradução, ela não é expressa em outro idioma a não ser o nosso. Mas do que sentimos falta? Do que Deus sente falta? Esse texto que nós acabamos de ler mostra algo que Deus tinha saudade. Nós acabamos de ler aqui que
o profeta Amós profetizando que naquele dia, olha só, eu levantarei o tabernáculo de Davi, consertarei o que estiver quebrado. E é importante a gente entender um pouco esse tabernáculo de Davi, que a Bíblia nos fala que a arca da aliança havia sido levada num campo de batalha entre os israelitas e os filisteus, através dos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. E esses homens levavam uma vida totalmente errônea, totalmente pecaminosa, e pegaram a arca da aliança como um amuleto e levaram ela para a guerra. E foi uma catástrofe. E a Bíblia diz que a arca foi tomada, morreram inúmeros israelitas, e a arca foi tomada. E a arca ficou por 7 meses na presença dos filisteus. E a Bíblia nos diz também que depois desse tempo, Deus puniu severamente os filisteus por terem levado a arca. E aquela arca é devolvida. E a Bíblia nos diz que a arca fica na casa do sacerdote por 20 anos. Depois, essa arca é levada para a casa de Obed-edom. Quando essa arca, na verdade, estava a caminho de Jerusalém, acontece aí uma catástrofe, e a arca fica na casa de Obed-edom. E depois de 3 meses, essa arca finalmente chega a Jerusalém. E quando essa arca chega em Jerusalém, Davi faz uma tenda, um tabernáculo, simples, humilde, e coloca ali, no meio daquela tenda, a presença de Deus, simbolizada pela arca da aliança. Mas é interessante que essa promessa que Deus, essa profecia que Amós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, declara nesses versículos que nós lemos, ela não termina aí. Ela prossegue. E se você entender o que ela está querendo dizer, qual que é o alcance dessa bênção, a gente volta um pouquinho lá nesse momento que a arca é colocada nessa tenda, e a Bíblia nos relata que foi por 40 anos essa arca ficou nessa tenda. Até que Salomão construiu o templo. E essa arca foi levada para o templo de Salomão. E a Bíblia nos fala que durante esse período, foi os melhores anos que Israel viveu. Foi o melhor tempo que Israel já vivenciou em tudo. Foi um tempo próspero, um tempo sem derrotas, um tempo abençoado, um tempo que o povo cresceu, que o povo progrediu, um tempo que se não adorava-se a outros deuses, um tempo que o povo voltou-se para Deus. E eu quero ler para você rapidamente aqui só a consequência que está no capítulo 18 de 1 Crônicas, do que houve depois desse tempo que a arca chegou em Jerusalém. Diz assim: depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. Olha, os mesmos filisteus que tinham levado a arca. E os subjugou e tomou Agate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Restituição. Também derrotou os moabitas, e eles ficaram por servos de Davi, e lhes pagavam tributo. Vai olhando. Também Davi derrotou Adadezer, rei de Jobá, até Amate, quando foi estabelecer os seus domínios pelo Eufrates. Davi capturou 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Já retou todos os cavalos dos carros, ou seja, amputou, reservando apenas 100 deles. Quando os sírios de Damasco vieram ajudar a Adadezer, rei de Jobá,
Davi feriu a 22.000 homens. Davi pôs guarnição na Síria de Damasco, e os sírios se fizeram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Tudo isso aconteceu depois da tenda, depois do tabernáculo, depois do que acontecera naquele tabernáculo. E quando nós voltamos para Amós, e a Bíblia nos dá essa profecia maravilhosa, que diz que naquele dia, olha só, levantarei a tenda caída de Davi. Porque quando a arca foi levada para o templo de Salomão, a tenda foi derrubada. Tiraram a arca da aliança, que era a presença de Deus, e levaram para o templo de Salomão. A tenda foi desmontada. Consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas, e eu a reerguerei, para que seja como no passado. Aí continua, e eu quero que você, por favor, aí coloque na tradução, na linguagem de hoje, a partir do versículo 13, vai ficar mais fácil de nós entendermos. Diz assim, preste bem atenção nisso, irmãos. Continua a profecia. Deus fala, naquele tempo eu vou reerguer. Eu vou levantar a tenda. E no versículo 13 diz assim, está chegando o dia. Está chegando o dia em que o trigo, preste bem atenção nisso, crescerá mais depressa do que pode ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se pode fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali, como eu, o Senhor, Deus de vocês, falei. Glória a Deus. Entenda que a promessa de Deus, assim como foi no tempo de Davi, de uma bênção após a tenda ser armada, após essa tenda ser colocada ali na cidade de Jerusalém, após isso veio uma grande abundância sobre a vida de Davi. E Deus faz essa promessa através de Amós, dizendo, olha, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. E na sequência vem uma chuva de bênçãos abundantes sobre essa restauração. E este aqui é o texto-chave da promessa de Deus para nós. A Bíblia diz que o Senhor mudará a sorte. Diga comigo assim, mudará a minha sorte. Entenda bem isso. Nós vamos ver o fruto do nosso trabalho. A Bíblia diz que nós vamos reedificar cidades e vamos morar nela. Vamos plantar vinhas e beber do seu vinho. Vamos fazer pomares e comer dos seus frutos. Isso é ver o resultado do seu trabalho e a promessa de Deus para nós. Mas se você observou uma chave extraordinária nesse versículo, diz assim, ele diz que a colheita será tão rápida que enquanto está lançando a semente no solo, hoje tu já vem atrás colhendo. Eu acho que você não entendeu. Essa promessa é a promessa da aceleração de Deus para nós. A bênção desse tempo vai ser acelerada na sua vida, em nome de Jesus. Coisas que demorariam para acontecer meses e anos, vão acontecer em pouco tempo. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Essa é a promessa de Deus para nós. Mas você pergunta, pastor, mas a Bíblia está falando naquele tempo. E quando é este tempo?
Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 15. Desculpa, Atos 9. Desculpa, irmão, Atos 15. É Atos 15 mesmo. Olha só, Atos 15, 13. Depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Diga para o seu vizinho aí, ouvi-me. Simeão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar dentre eles, um povo para o seu nome. Cabe a nós, meus gentios somos nós. E com isso concordaram as palavras do profeta, como está escrito. Ou seja, estão dizendo assim, ó, é o que está escrito lá em Amós. Ele diz assim, ó, depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-los. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Naquele dia é para o nosso tempo. Essa promessa se cumpriu aqui, neste tempo, para os gentios. Foi o que Tiago está dizendo aqui. Olha, depois daquela discussão toda que houve ali naquela reunião, Pedro dá o seu veredito sobre o assunto, e Tiago fala assim, olha, nós há de concordarmos que a palavra de Amós é para a igreja de Jesus. Entenda bem, existe algo acontecendo, que este algo está relacionado à questão da aceleração de uma bênção. Deus tem prometido algo maravilhoso para a sua igreja. Deus está dizendo na sua palavra que aquilo que você plantar, antes de que você pense em colher, você já estará colhendo. Que as promessas que Deus tem dado para você não estarão demorando meses, dias e anos, mas é para já. Você olha, a partir do momento que o tabernáculo for restaurado. E aí nós podemos pensar, poxa, o que aconteceu então nesse tabernáculo? Por que foi tão importante isso? Existe um contexto, existe um ambiente apropriado para que essa aceleração aconteça. E a Bíblia nos diz que uma chave espiritual dessa aceleração está no versículo 11, que nós lemos, de Amós. Que ele vai levantar o tabernáculo. Tudo isso será após a reedificação do tabernáculo. O Senhor liberou uma promessa de aceleração para o seu povo. Só que antes dessa promessa, o Senhor vai fazer algo, que é restaurar o tabernáculo de Davi. Isso é interessante porque se você olhar para o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus mandou que Moisés fizesse o primeiro tabernáculo. Então por que Deus não sentiu falta, não sentiu saudades do tabernáculo de Moisés? Que era tão bem equipado, que era minuciosamente construído, com cada detalhe tão interessantes, que nós já estudamos isso na escola dominical. E você fala, poxa, por quê? Tem que haver algo que nós devemos pensar. Porque a Bíblia menciona a construção do Templo de Salomão, foi a obra mais luxuosa que eu acho que já houve nessa terra. E por que Deus não fala assim, que foi destruído pelo Império Babilônico? E por que Deus não fala assim, eu vou restaurar o Templo de Salomão? Por que Deus não sentiu falta disso? Por que Deus não sentiu saudades desse tempo? E eu fico pensando, meu Deus, por que a tenda de Davi? Por que o tabernáculo de Davi? Existem alguns pontos que é importante que nós entendamos. O tabernáculo de Moisés tinha 3 partes. É como se fosse uma casa de 3 cômodos. E lá, no quarto do fundo, vamos dizer assim,
ficava ali a presença de Deus. A arca da aliança ficava ali, que simbolizava a presença de Deus. E o tabernáculo era a habitação de Deus na terra. Era onde Deus se manifestava. É onde a glória dele descia. É onde Deus falava com os homens. Era onde Deus recebia o sacrifício humano, o sacrifício através dos homens, dos animais, para cobrir o pecado dos homens. E a Bíblia nos traz essa situação que Deus sentiu saudade do tabernáculo de Davi. E Deus disse assim, olha, eu vou restaurar este tabernáculo. E eu quero que você entenda que, além de tudo isso, uma vez, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote chegava naquele tabernáculo, lá neste lugar que ninguém podia entrar, lá nesse local que era a presença de Deus, para fazer ali, oferecer ali sacrifícios pelo povo, uma vez ou outra. E aí você pergunta, como era o tabernáculo de Davi? Era algo muito mais simples. Não tinha separação nenhuma. Não havia um local que entrasse apenas alguém uma vez por ano. Era algo que estava ali à vista de todos. A presença de Deus estava acessível a todos. E todos poderiam ver ali a arca do Senhor. Não tinha paredes, não tinha véu, não tinha átrio, não tinha lugar santo, e nem o santo do santo. Aliás, tudo era o santo dos santos. Mas tinha acesso. E Deus sempre quis isso. Deus sempre quis que o povo pudesse se achegar a Ele. Deus sempre quis que o povo, que nós tivéssemos acesso diretamente à presença do nosso Deus. É por isso que na cruz do Calvário, quando Jesus disse, olha, está consumado, houve alguns fenômenos extraordinários. A Bíblia diz que a terra tremeu, que as rochas fenderam. A Bíblia diz que os mortos ressuscitaram. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é extraordinário. Mas o maior de todos os eventos foi que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E Deus está dizendo, olha, você pode entrar na minha presença diretamente. Não precisa mais de um sumo sacerdote vir falar comigo para trazer de você. Você pode entrar diretamente. Jesus fez isso por nós. Diga comigo assim, eu tenho acesso diretamente à presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Foi algo extraordinário que Deus fez por nós. Por isso, preste atenção. Aqui vai uma chave para você. Sabe quando as coisas vão acelerar na sua vida? Quando você entender que o véu se rasgou. Entender que o véu se rasgou é muito mais do que uma situação simbólica. Entender que o véu se rasgou é se colocar na presença de Deus com as suas necessidades, com as suas demandas, e dizer, Senhor, eu creio que a sua promessa, Senhor, eu creio na sua palavra, eu creio que este ano vai ser o ano da aceleração da minha vida. Eu creio nisso, eu tenho acesso diretamente à presença de Deus. E nós, às vezes, deixamos de receber essas promessas, porque o véu ainda não está rasgado para nós. Nós às vezes achamos que alguém precisa interceder a Deus pela minha vida. Às vezes nós não temos essa intimidade com Deus. O que Deus está querendo aqui é um relacionamento, é uma intimidade, é trazer-nos para perto dEle. E Deus sentia saudade desse tempo, da tenda de Davi, em que o povo se chegava diante da presença de Deus, continuamente. Entenda só, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz assim, ó, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo.
Por sua morte, Jesus abriu o caminho, novo e vivo, através da cortina que levava ao lugar santíssimo. Então, a primeira coisa que vai fazer as promessas de Deus acelerarem na nossa vida será entender que o véu do templo se rasgou. Eu posso chegar diretamente na presença de Deus. Uma outra característica do tabernáculo de Davi era a adoração constante. Davi tomou uma decisão muito séria quando assumiu o reinado. No reinado de Saul, a arca estava longe. Estava na casa de Abinadab. 20 anos ficou ali. E quando Saul morre e Davi assume o trono, primeira coisa que ele valoriza: eu preciso da presença de Deus perto de mim. Eu não quero fazer como Saul fez. Eu não quero governar como Saul governou. Eu aqui em Jerusalém e a presença de Deus em outro lugar. A arca da aliança em outro lugar. Eu quero trazer a arca da aliança. Eu quero trazer a presença de Deus para perto de mim. E a Bíblia diz que Davi manda buscar essa arca, conforme nós já lemos. E a arca estava em Kiriat Jearim. E Davi falou assim: olha, eu quero, eu preciso, eu valorizo, eu dependo dessa presença. Se não tiver a presença de Deus, nada vale. Davi não se preocupou naquilo que Deus ia dar para ele. Davi começou assim: eu vou começar a reinar com a presença de Deus ao meu lado. Davi não está preocupado naquilo que a presença de Deus podia proporcionar de resultados no âmbito financeiro, no âmbito de conquistas, mas ele sabia que a presença de Deus estando com ele, o resto seria só consequência. Tanto que quando ele traz a arca, tudo de bom aconteceu. Diz que foram os 40 anos dourados de Israel. E Davi traz essa arca. Então presta atenção aqui. Não tem a ver com aquilo que você veio buscar, de bênção. Essas bênçãos vão ser consequências. Elas vão te alcançar. Elas vão ser restauradas na sua vida. Elas vão te acompanhar. Porque o que vai contar é a presença de Deus. Se você almejar essa presença, se você almejar aonde você vai levar a presença. Estou indo para o trabalho, a arca vem comigo. Eu estou indo para a escola, a arca vem comigo. Eu estou indo para estudar, a arca vem comigo. Eu estou indo para a igreja, a arca vem comigo. Eu estou indo palestrar, eu estou no ônibus, eu estou no trem, eu estou no meu carro. A presença está comigo. Eu estou na minha casa, a presença está comigo. Isso muda a minha história, isso muda a sua história, porque é o que Deus quer. Está juntinho de nós. Presta atenção. Sabe quando você vai ver a bênção de Deus sendo acelerada na sua vida? Como se preocupar mais com a presença de Deus do que a bênção em si. Mais com a presença de Deus do que a bênção em si. Então Davi traz esse ensinamento para nós nessa situação de que a presença de Deus é mais valiosa. E é quando a arca chegou, Davi coloca ela no centro, mostrando para nós que na nossa vida, que nós que somos tabernáculos de Deus, a presença de Deus tem que estar no centro da nossa vida. E a Bíblia diz que ali tinham louvores continuamente. Olha do que Deus está lembrando, irmão. Olha o que Deus está sentindo falta. Olha o que Deus está mostrando para nós, que neste tempo que nós estamos vivendo, essas promessas são para nós, para que nós possamos colher esses frutos, para que nós possamos colher essas bênçãos, para que essas promessas nos alcancem. Deus está mostrando: olha, a tenda precisa ser restaurada. O louvor era continuamente. Davi chega, coloca ali e põe o povo para adorar. Põe os levitas para adorarem. Põe os levitas estando ali 24 horas por dia,
adorando ao Senhor. Olha do que Deus sente falta. Olha a saudade que Deus tinha deste tempo, dos levitas adorando, do seu povo tendo acesso a Ele, do seu povo chegando diante dEle, do seu povo adorando, cultuando eles 24 horas por dia. Era isso que acontecia na tenda de Davi. E por fim, a última diferença que nós podemos colocar. Em Hebreus 10, do 11 ao 14, diz assim, mostrava a diferença dos sacrifícios. O livro de Hebreus diz assim, olha, todo sacerdote, dia após dia, a exercer o seu serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecados. O único, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quando Moisés construiu o tabernáculo, a Bíblia diz que Moisés colocou ali os sacerdotes. E o Hebreus está falando isso, olha, esses sacerdotes, incansavelmente, por muitas vezes, dia após dia, ofereciam sacrifícios em favor do povo. Porém, esses mesmos sacrifícios, que nunca, diga nunca, jamais podem remover pecados. Eram sacrifícios contínuos, que só cobria o pecado. Jesus, porém, em um único sacrifício, diga único sacrifício, olha só, apresentou, porque por uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quem está sendo santificado aqui? Levante a sua mão. Nós estamos sendo santificados, porque por um único sacrifício, que Jesus fez por nós, mudou para sempre a nossa história. E o que acontecia? Qual que era a diferença? O tabernáculo de Moisés, os sacrifícios eram feitos constantemente. Quando Davi colocou a tenda e trouxe a arca, um único sacrifício foi feito diante da arca. E daí em diante, só louvores. Eu vou repetir isso. Quando a arca chega, que Davi introduz a arca no centro do seu tabernáculo, no centro daquela tenda simples, no centro daquela tenda sem nenhum luxo, no centro daquele tabernáculo sem nenhuma pompas, mas um tabernáculo que não tinha o véu, um tabernáculo que o louvor era continuamente, não o sacrifício continuamente. O que tinha continuamente era os louvores. E a Bíblia nos mostra que Deus se agradou disso. E Davi ali está nos remetendo, estava simbolizando a igreja, que este único sacrifício que Davi fez, estava apontando para a morte de Jesus. E no versículo 12 de Hebreus diz assim, que o sacrifício de Jesus foi perfeito, completo. Ele ofereceu o sacrifício uma única vez, e pôde assentar-se, pôde descansar, porque tudo já estava resolvido. Você quer ver a promessa da salvação se cumprir na sua vida? Entenda que o tabernáculo de Davi tem que ser restaurado. Entenda que não é sacrifícios que você faz todos os dias que vai acelerar as promessas de Deus na sua vida. Não é a força do seu braço que vai acelerar as bênçãos, mas é a sua fé no sacrifício único de Jesus. A única coisa que nós temos que nos esforçar no Novo Testamento é nos esforçar para descansar. Irmãos, isso é uma chave impressionante. Tudo o que tinha que ser feito, já fez. Sabe por que tem que ter um esforço para descansar? Porque é por fé. Sabe por que tem que ter um esforço para você soltar a mão e deixar Deus agir? Porque tem que ter fé. O esforço é acreditar, o esforço é crer
Davi apresentou ali um sacrifício e daí em diante só louvava. Jesus fez o sacrifício de uma vez por toda para a minha vida e para a sua vida, e daí em diante nós só temos que descansar. Descansar, porque Jesus já fez tudo por nós. A Bíblia diz que Jesus se assentou-se para ver os seus inimigos caírem, até que estivesse esmagado debaixo do estrado dos seus pés. O que eu e você temos que fazer? O que eu e você temos que fazer para essa promessa alcançar a nossa vida? O que eu e você temos que fazer para que as coisas sejam aceleradas? Quantos de nós querem colher as promessas de Deus? Digam amém. Mas certamente, muitos de nós podemos dizer assim: Senhor, essa promessa está atrasada, essa promessa parece que não chega, essa promessa parece que não vem. Senhor, eu estou esperando e não acontece. E como é que está o seu tabernáculo? Como é que está o tabernáculo de Davi na minha vida e na sua vida? Como nós temos agido em relação a isso? São chaves importantes que a palavra de Deus nos dá nessa manhã. Deus precisa restaurar, Deus deseja que restauremos. Quanto tempo faz que nós não buscamos ao Senhor? Quanto tempo faz que nós não adoramos Ele de uma forma, uma entrega contínua? Quantas vezes nós não entendemos e aceitamos que a presença de Deus, ela é acessível a todos nós, e que nós devemos almejar essa presença mais do que qualquer outra coisa na nossa vida? Esse tabernáculo tem que estar montado, a nossa tenda talvez esteja desmontada, talvez estejamos aqui nesta manhã, querendo sim algo de Deus, esperando sim promessas de Deus sejam cumpridas, querendo sim colher muita coisa. Mas o nosso tabernáculo não está armado. E Deus quer fazer isso nessa manhã. O tabernáculo tem que estar de pé, irmãos, e o tabernáculo sou eu e você. A Bíblia nos fala que nós somos morada de Deus, nós somos tabernáculos de Deus, nós somos um povo escolhido por Deus para que Ele habite em nós. Mas como está esse tabernáculo? Temos colocado barreiras, temos achado que não acessamos. Deus sentia saudade disso. Quanta saudade Deus tem do tempo que você orava? Quanto saudade Deus tem do tempo que você buscava Ele? Quanto tempo faz que você não serve a Ele, não adora a Ele? Os levitas estavam ali servindo ao Senhor 24 horas, e você abre mão de ministérios que Deus tem colocado na sua mão, você abre mão de algo que Deus depositou, talentos que Deus te confiou, e você abre mão e acha que essa religiosidade vai fazer as coisas acontecer. Religiosidade era o que acontecia no tabernáculo de Moisés. Existiam vários rituais acontecendo. E às vezes achamos que vir à igreja tá bom. Qual é o seu tabernáculo? Ou o seu tabernáculo é algo suntuoso, você se coloca a melhor roupa, não tem nada de errado nisso, o Senhor é o melhor mesmo, como era o templo de Salomão, mas o acesso a Deus está restrito, o acesso a Deus está bloqueado. Existe um véu que às vezes é um pecado que você tem colocado, barreira, que quando você vai chegar diante da presença de Deus, essa barreira desse pecado vem à sua mente, e você se lembra: como eu posso chegar na presença de Deus, porque eu tenho pecado, eu tenho feito coisas que ninguém sabe, eu tenho feito coisas que desagradam a Deus, e esse pecado coloca uma barreira entre eu e a presença de Deus. Só Deus sabe quando você fecha os seus olhos, quando você coloca assim na presença dEle e fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda, mas vem à sua mente algo que você tem feito que desagrada a Deus, um pecado que você tem feito que só você e Deus sabe. E quando você vai orar, quando você vai pedir, quando você vai chegar na presença de Deus, uma barreira coloca na sua frente.
Mas eu quero dizer para você que Deus não está preocupado com o pecado que você tem feito. Deus não está preocupado em te acusar, porque aquilo que te santifica, aquilo que te limpa, aquilo que te dá acesso a Deus, não foi o que eu ou você faz ou deixamos de fazer. O que nos permite chegar na presença do Deus Todo-Poderoso é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É esse sangue que rasga o véu de alto a baixo, e não porque de baixo a alto, porque foi o próprio Deus que rasgou de cima a baixo aquele véu, e diz assim: olha, eu quero que vocês entrem na minha presença, eu quero que vocês tenham acesso, eu quero me relacionar com vocês. O pecado que vocês já cometeram, o pecado que vocês cometem, está lavado pelo sangue de Jesus, e aquele sangue derramado na cruz do Calvário, paga todo o preço. Não importa nada mais. Nós só temos que reconhecer: Senhor, me perdoa, me ajuda, mas eu não posso perder o acesso a Deus. Quem te coloca nessa situação é Satanás. Por isso que nós devemos nos esforçar. Nos esforçar é ter a certeza que nada pode nos impedir, é quebrar essas barreiras, é quebrar essa acusação que Satanás coloca diante de nós, é deixar o pecado, mas é avançar com esforço e dizer assim: ó, eu creio que nada do que eu faço é maior do que o que Jesus fez por mim. Valorizar a presença de Deus. Quando almejamos isso, as bênçãos se aceleram. As bênçãos se aceleram. As bênçãos, a colheita é certa porque é promessa de Deus. Davi colheu um reinado frutífero, abençoado, porque Davi colocou ali a presença de Deus, restaurou o tabernáculo. Quando isso acontecer, quando nós descansarmos no Senhor, quando nós valorizarmos a adoração ao Senhor, irmãos, isso é algo muito sério, e é algo que pode mudar a minha história e a sua história. São promessas de Deus, para este tempo, para esta época, é para a igreja de Cristo, e o que vai mudar isso, é de que forma eu e você vamos sair daqui nessa manhã, com o nosso tabernáculo. Se o nosso tabernáculo vai estar de pé, se o nosso tabernáculo vai estar montado, ou se ele vai estar desmontado. E se ele estiver montado, a presença de Deus tem que estar no lugar certo. Se ele estiver montado, a adoração tem que ser contínua. Se ele estiver montado, não tem que ter barreiras. Se ele estiver montado na minha e na sua vida, o sangue de Jesus Cristo é o que nos dá acesso ao Santo dos Santos, e nós vamos valorizar isso, nós vamos chegar nessa presença tão gloriosa e dizer: Senhor, eu só vim para adorar. Senhor, eu estou aqui somente para te buscar. Senhor, eu estou aqui somente para dizer que o Senhor é o Deus da minha vida. Senhor, eu estou montando aqui este altar simples, humilde, mas é um altar de adoração. Senhor, eu estou colocando aqui um altar simples, mas é o altar que vai adorar, é o altar que vai te glorificar, é o altar que vai trazer o Senhor, a tua glória para perto de mim. Esse altar que vai fazer que as coisas se acelerem na minha vida. Deus tem saudades. Quanto tempo faz que essa busca de Deus na sua vida não acontece? Quanto tempo faz que você está longe dos caminhos do Senhor? Um dia esse tabernáculo foi montado, mas talvez desmantelou por causa de religiosidade. Talvez se desmantelou por causa das ocupações dessa vida. Talvez se desmantelou por causa dos afazeres, da nossa rotina difícil, da nossa correria, do nosso dia a dia. E eu quero dizer para você que hoje, nessa manhã, é o dia de tabernáculos de Davi.
serem restaurados na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Eu convido a você a se colocar em pé. E quero pedir para os homens de honra entoar um louvor ao Senhor. A unção de Deus descia sobre aquele lugar. A presença de Deus era notória. Nós estamos nos tempos certos da aceleração. A promessa é para nós. Mas agora temos que ter um coração. Nós estamos no lugar certo, que é na presença de Deus. Nós estamos no tempo certo da aceleração. Mas agora nós temos que ter um coração certo para receber. Um coração aquebrantado, como o de Davi. Um coração que tem disposição de louvar e adorar a Deus. Um coração que valoriza mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Um coração que crê que não é pela força, não é pela força do nosso braço que as coisas vão acontecer. Mas vai acontecer quando a gente descansar pela fé no sacrifício da cruz. O tempo é este. O lugar é este. Agora o coração é contigo. O coração é com você. Só você sabe. Só você conhece o mais íntimo do seu coração. Como está essa tenda? E se eu estou no tempo certo, se essa promessa é para a minha vida, se eu estou no lugar certo, que é na presença de Deus, Deus está te convidando, filho. O teu coração é que vai fazer as promessas serem aceleradas. Estou buscando de Deus, mas não tem acontecido. Gostaria que muitas coisas já tivessem chegado, mas ainda não vieram. Como está a tenda? Como está o tabernáculo? O Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Ei, filho, hoje é o dia. Ei, filha, hoje é o dia de reerguermos de novo esse tabernáculo. Eu tenho tantas bênçãos para você. Eu tenho tantas promessas. Entenda que o desejo de Deus sempre foi abençoar. Mesmo que Davi não tenha pedido nada disso, mas o desejo de Deus sempre foi prosperar. O desejo de Deus sempre foi que o seu povo seja próspero, abençoado. Os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, são planos de paz, são planos de prosperidade, são planos de vida em abundância. Mas eu quero um relacionamento íntimo antes disso. Eu quero que a tenda seja restaurada antes disso. Eu quero ter esse tempo de relacionamento. Eu sinto falta disso. Eu tenho saudade quando você dobrava os joelhos e me buscava a minha face. Hoje passa semanas inteiras e você sequer tira 5 minutos de joelho dobrados, buscando a presença daquele que faz tudo por você. Você não faz isso porque o tabernáculo está quebrado. Deus fala assim: eu quero te abençoar. As promessas virão, a colheita virá rápida, é a promessa de aceleração, mas é depois que o tabernáculo está de pé, é depois que a presença de Deus é almejada por nós, é depois que a adoração faz parte da nossa rotina diária. E adorar é muito mais do que cantar. Adorar é agradecer, é reconhecer, é derramar diante da presença dEle, é se despojar do seu eu e falar: Senhor, obrigado, Deus,
Obrigado, Deus, porque eu tenho acesso diretamente ao Senhor e não existe mais um véu que nos separe. Obrigado, Senhor Deus, porque o sacrifício na cruz foi feito em meu favor. Me ensina a descansar nesse sacrifício. Tudo já foi feito em seu favor. Todas as bênçãos já foram concedidas a mim e a você. Tudo já foi feito, absolutamente tudo. Nós só temos que descansar. Ei, erga o seu tabernáculo nesta manhã. Descanse no Senhor. Descanse no sacrifício na cruz. Não existe nada, absolutamente nada, que o inimigo possa fazer para te derrotar. Mas o tabernáculo tem que estar de pé. Deus tem grandes promessas aqui nessa manhã. Deus está dizendo para mim através do Espírito Santo de Deus. Deus tem algo maravilhoso para entregar para a sua vida, aquilo que você tem esperado dEle. O que Deus quer de você é um tabernáculo erguido de adoração, de relacionamento, de valorização da presença dEle. E nós vamos cantar um louvor. E se você abraça essa palavra nessa manhã, sabendo que a promessa é para agora, é para agora. Você que abraça, sabendo que o tempo é este, mas o teu coração tem que estar no altar. Você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente enquanto nós louvamos ao Senhor. Vem erguer o tabernáculo de Davi. Santo, louve ao Senhor. Você está na presença dEle. Diga aí que você quer erguer esse tabernáculo nessa manhã. Promessa de prosperidade, de fartura, colheitas antecipadas, restaurações. Deus está restaurando aqui nesta manhã tabernáculos caídos, intimidade novamente com Ele. Intimidade novamente com Ele. Mais uma vez, esse ambiente é propício, o tempo é este, a hora é essa. A colheitas fartas Deus está entregando aqui nesta manhã. Deus só está esperando o tabernáculo ser erguido. É só isso. Amar pela
Eu não sei o que você está fazendo aí no seu lugar. Oh, eu estou te chamando para uma comunhão mais íntima com Ele. Eu sou o primeiro a estar aqui. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Quem não quer um relacionamento mais íntimo com Deus? Quem não quer receber do Senhor as bênçãos tão maravilhosas como essas? Como não almejar a presença de Deus na sua vida? Como não falar, Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais de Ti. Eu preciso te buscar mais, eu preciso adorar-te mais. Eu preciso, Senhor, mais tempo contigo. Eu almejo isso, Senhor. Não há nada que a Tua presença não seja melhor. Não há nada na minha vida, Senhor, que a Tua presença não seja mais valioso que a Tua presença. E uma nuvem, eu vejo uma nuvem de bênção sendo descendo sobre este lugar, assim como descia no tabernáculo, que era a presença de Deus. Mas o tabernáculo tem que estar de pé. Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Ó Deus, Deus está falando que eu tenho saudade, filho. Saudade do tempo em que você tinha um tabernáculo diante de mim. Uma unção sendo derramada neste lugar. Corações sinceros, querendo levantar um altar diante do Senhor novamente. Um tabernáculo onde a presença dEle está centralizada. Centralizado. Todas as decisões passam por ali. Tudo que eu faço passa por ali. Se eu não posso sair de manhã sem ver a Tua presença, eu não posso sair de manhã sem olhar para a Tua presença, eu não posso sair de manhã sem buscar a Tua presença. O meu dia tem que ser um dia de adoração, porque a Tua presença está comigo. O meu dia tem que ser um dia de louvores, porque a Tua presença está comigo. O meu dia tem que ser um dia de acesso, porque o véu do tempo foi rasgado e a Tua presença está comigo. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Coloca o teu coração. Fala, Senhor, eu sou essa tenda. Senhor, eu sou este lugar simples e humilde, mas sou o lugar que o Senhor escolheu para habitar. Eu sou o lugar que o Senhor escolheu para habitar, Senhor. Eu não entendo o porquê, eu não entendo o quão grande é este amor, eu não entendo, Senhor Deus, mas o Senhor me escolheu, e eu sou o Teu tabernáculo, Deus. O Senhor mora em mim. Ah, Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Olha para minhas dificuldades, meu Deus. Levante um clamor ao Senhor. Fala com Ele, irmãos. Esse tabernáculo é entre você e Ele. É entre você e Deus. Entre você e Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui. E o Espírito Santo de Deus está agindo. E você que ficou no seu lugar, clame ao Senhor aí também. E o Espírito Santo de Deus está aqui. E Deus tem algo maravilhoso para realizar na sua vida por esses dias. Por esses dias. É por esses dias. É acelerado. É de forma rápida. É quando menos você está esperando. Vai acontecer porque o tabernáculo está sendo erguido.
Vai acontecer porque o tabernáculo já está ficando de pé. Vai acontecer porque não tem mais separação. Vai acontecer porque você está dizendo para Deus aqui: Senhor, a minha vida te pertence e eu não tenho mais bloqueios para chegar na tua presença. Eu valorizo aquele sacrifício, Senhor, e não tem nada que Satanás coloque na minha mente, Senhor. A partir de hoje, barreiras vão ser quebradas, véus estão sendo rasgados na sua vida. Soberano e eterno Deus, igreja, estende tuas mãos aí. Você não está olhando para os céus, fale com Deus. Soberano Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor. Pai, se o Senhor tem certamente saudade, Senhor Deus, de cada um de nós, quando nós te buscávamos mais. Senhor, assim como o Senhor tinha no tabernáculo de Davi, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui reedificando, Senhor. Nós estamos aqui levantando a nossa vida como um tabernáculo diante do Senhor, Pai. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor receba a nossa adoração. Senhor, em nossa vida não exista nada mais importante do que a tua presença. Meu Deus, que a nossa vida não existe nada, Senhor Deus, mais importante do que a tua glória, Pai. Deus, nós estamos aqui, Pai, nesta manhã, Pai, de posse dessa palavra, de posse dessas promessas. Senhor, agora com a nossa tenda já erguida, Pai. Agora, Senhor Deus, com nossa tenda já de pé, Senhor. Agora com a tua presença já entronizada na nossa vida, Pai. Já, Senhor, estamos aqui dizendo, Pai, que tudo aquilo que impedia, que barrava, que quebrava, já está de pé, Senhor Deus, diante da tua presença. Então agora eu te peço, meu Deus, manda, Senhor Deus, manda, Senhor Deus, manda, Senhor Deus, essa colheita acelerada para o teu povo, Pai. Manda, Senhor Deus, essa colheita acelerada. Senhor, eu não sei o que é que o seu povo tem plantado, Pai. Eu não sei o que o seu povo tem esperado, meu Deus. Eu não sei se tem alguém aqui, Senhor Deus, esperando, Senhor Deus, uma aceleração na área da saúde, Pai. Eu não sei se tem alguém aqui, Senhor Deus, esperando, Pai, ser curado, tem te buscado, pedido, Senhor, me ajuda, Senhor Deus. Me ajuda, Senhor. Ó Deus, eu peço, Pai, apressa-te, Senhor Deus, que essa colheita aconteça nessa manhã, Pai. Ó Deus, e a colheita é aquilo que nós estamos plantando, é aquilo que nós estamos buscando, é aquilo que nós estamos edificando. Senhor Deus, que aquilo do trabalho, Senhor Deus, na nossa mão, Pai, vai vir, Senhor Deus, conforme a promessa da tua palavra, Pai, porque tabernáculos já estão erguidos aqui nessa manhã, Pai. Tabernáculos já estão de pé aqui nessa manhã, Senhor. Tabernáculos já estão de pé aqui, Senhor. Manda, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, essa colheita acelerada, em nome de Jesus, para o teu povo, em nome de Jesus. Se você crê, dê um grande glória a Deus aí, meu irmão.